Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Os Supridores, do José Faleiro. Bom, este livro começa com uma frase inicial de sotaque bem marcado lá de Porto Alegre, que é o cenário da história dos dois protagonistas, os supridores, Pedro e Marques. Supridores são aquelas pessoas que abastecem as prateleiras dos supermercados com os produtos quando eles estão acabando, que fazem todo esse papel, né? Só que o Pedro e o Marques, eles trabalham na rede de supermercados Fênix, lá no centro de Porto Alegre. Eles moram numa região periférica, na periferia da cidade, e trabalham no centro, mas eles são registrados como auxiliares de operação, ou seja, eles acabam fazendo um pouco de tudo, né? Como gosta o bom e velho capitalismo, aproveitar os corpos do trabalho o máximo possível. Então é um trabalho super cansativo, muito exploratório. E o Pedro é um sujeito que lê bastante, ele aproveita o tempo de viagem, né, lá da periferia para o centro da cidade para ler, quem nunca? Me identifico, Pedro. E aí nessas leituras dele, ele acaba entrando em contato com o Marx, Karl Marx. Então o amigo dele é o Marquês e o Karl Marx é quem inspira o Pedro a sair dessa situação de miséria. Ele começa a pensar muito em questões como justiça. Para quem é justiça? Será que isso existe de fato dentro de um sistema que tem como base a desigualdade? Ele começa a reconhecer ali a farsa da meritocracia, né? Daquele discurso de que basta você se esforçar muito que você consegue tudo aquilo que você quer, o que é uma grande mentira. E ele vai reconhecendo isso no modo com que as coisas funcionam ali para ele, para sua família, para os seus amigos, na precariedade total, como ele chama. Essas suas reflexões resultam em trechos muito interessantes do romance, em que ele vai reconhecendo a pobreza como uma herança também. A gente está acostumado, né, a enxergar a riqueza, os bens materiais como uma herança que se passa da família, mas a pobreza também ele vai percebendo isso quando analisa ali, né, a vida da sua própria família, que sempre foi pobre, continua sendo pobre, e a das pessoas que o cercam também. Isso vai revoltando muito, né, o Pedro, o fato de a educação e o conhecimento também serem bens de consumo que só quem tem grana consegue acessar. E aí um dia ele começa a conversar sobre isso com o Marques que já é pai de uma criança e acaba de descobrir que vai ser pai de mais uma criança, numa cena inclusive muito marcante aqui do livro, em que a gente consegue ver descrito muito do resultado de uma masculinidade tóxica que gera relacionamentos nada saudáveis. É como se os afetos também fossem interditados pela ausência de condições materiais, de dinheiro mesmo, para conseguir ter uma vida minimamente digna. Então o Marques acaba ficando um pouco balançado com aquilo que o Pedro vai contar para ele. O que o Pedro faz, né? Ele compartilha com o Marques esse pensamento marxista de uma maneira muito, muito didática. Marques, né, nunca tinha entrado em contato com aquilo, ele não era tão consciente assim das explorações que eles sofriam, e aquilo chama a atenção dele, né? E aí o Pedro entra com uma ideia, porque ele percebe que ali naquela região o tráfico de drogas é muito focado em cocaína, em outras drogas mais pesadas, digamos assim, e falta maconha ali naquela região. É muito difícil de encontrar, porque quem vende não tá muito interessado em vender maconha, sabe? Consegue já se manter muito bem com outras drogas. Então ele, reconhecendo ali essa falta do produto, ele propõe para o Marques que eles comecem a trabalhar com isso, com a venda de maconha. Claro que é uma atividade ilegal, mas ele consegue convencer o seu amigo diante do fato de que, se eles continuarem trabalhando como eles sempre trabalham, assim, o dia inteiro, com muita dedicação, com muito suor, com muito esforço, ainda assim, pro resto da vida eles só vão ter o suficiente para não morrer de fome.
Então é basicamente esse o pensamento, e aí Pedro, junto do Marques, vai estruturando todo o rolê aí pra fazer essa venda da maconha da forma mais justa possível pra todos os envolvidos. E assim começa a ação de fato aqui do livro. Eu acho importante dizer que, apesar de essa escolha ser uma escolha muito determinada pela necessidade de sobrevivência desses personagens, né? Com um pouco mais do que só ter o que comer, né? Porque também o que eles têm pra comer é o básico do básico do básico. Mas apesar de ser uma escolha muito definida por isso, ela também é fruto de uma autonomia de pensamento desse sujeito Pedro, da sua consciência que ele tem a partir da leitura, do conhecimento que ele adquire, da filosofia aplicada, digamos assim, à realidade dele, né? Então é uma decisão pensada, é uma decisão muito refletida, né? Ele considera todos os possíveis riscos daquilo. Mas é aquela coisa, né? Quem não tem nada a perder pode arriscar tudo, porque é melhor do que nada, né, do que o nada que se tem a perder. Então, por isso que eles finalmente, então, decidem dar início a esse plano. O que não deixa de ser uma prova de que a injustiça social muitas vezes empurra mesmo os jovens à criminalidade, né, por falta de oportunidades melhores, né, que ofereçam aquilo que todo mundo deveria ter. O Pedro, o Marques e todos os seus amigos, ali, as pessoas com quem eles interagem, representam a realidade de uma parcela muito importante da população brasileira, que a gente pode até dizer que é o povo brasileiro por excelência, na medida que são essas pessoas que estão na base do funcionamento do nosso país. E são pessoas que não costumam protagonizar a literatura brasileira, não só a literatura brasileira contemporânea, mas olhando para o passado também, porque os agentes da literatura são pessoas privilegiadas e a gente tá ciente disso, né? Eu espero que sim. Então o Faleiro traz esses personagens pro centro do livro, quais são as suas dificuldades, quais são as saídas para esses problemas, quais são as soluções que se apresentam. E é uma representação, uma representatividade, dá pra dizer também, que começa na própria linguagem do romance. Aqui a gente tem uma prova de como a linguagem é também uma questão de classe, é também uma ferramenta de dominação das classes menos privilegiadas, né? E o que ele faz aqui no livro, então? Ele tem dois níveis de linguagem, ele tem o nível formal e o nível informal. O narrador em terceira pessoa narra com essa formalidade e os diálogos entre os personagens são descritos dessa forma coloquial, representando a oralidade mesmo, né? Que faz parte ali do dia a dia deles. E é interessante, eu vou deixar até aqui o link de uma entrevista que o José Faleiro deu, em que ele fala que a primeira vez que ele escreveu o romance, ele tinha tentado escrever ele inteiro na linguagem mais formal, não deu muito certo, aí ele fez uma segunda versão que era todo mais informal, também não funcionou tão bem, e aí ele acabou então equilibrando essas duas coisas, tanto a linguagem formal, ali na figura do narrador, quanto a linguagem informal da oralidade expressa nos diálogos entre os personagens. Eu particularmente acho que isso funcionou muito bem e é uma surpresa e tanto quando a gente chega no fim do livro e percebe o quanto isso é significativo para a história como um todo. Não vou dar spoiler, é claro, mas falando em spoiler, tem um lançamento lá no canal da editora Todavia, que foi com a maravilhosa Stephanie Borges, mediando a conversa entre José Faleiro e o Luiz Augusto Fischer, em que o professor Fischer fala disso, fala desses dois níveis de consciência, o nível de consciência do narrador e a voz do Pedro, ali nos registros orais. Então, eu acho muito, muito legal que o José Faleiro tenha feito essa aproximação de valor entre os dois tipos de registro, né? Trazendo também a oralidade, a informalidade, as gírias para a linguagem literária. Nos livros também há espaço para essa linguagem, para nossa linguagem viva, né? Não é uma coisa que tem que estar distante, por mais que exista uma resistência em trazer a espontaneidade da língua viva, a língua falada, para dentro da literatura. E essa questão do didatismo que eu falei para vocês, né, do Pedro explicando pro Marques um pouco da teoria marxista, como ele entendia, algumas pessoas podem ver como um defeito, né? Eu já acompanhei algumas críticas de pessoas dizendo que literatura muito didática é um defeito. Eu não sei até onde eu concordo com isso, eu acho que cada caso é um caso, mas falando especificamente aqui dos supridores, eu acho que isso funciona
muito bem, porque ele acaba sendo o tipo de livro que você tem vontade de entregar para várias pessoas, sabe? Pessoas que você sabe que precisam de algum esclarecimento acerca de determinadas coisas, e aqui esse esclarecimento tá dado de maneira muito descomplicada. Então é um grande trunfo, eu realmente acredito, isso de você descomplicar o que é complexo. No caso dos supridores, eu acho que funciona muito bem e é muito gostoso de ler e entender e acompanhar. Um dos exemplos, né, desse didatismo do Pedro, eu trouxe aqui para ler para vocês, que tá na página 180, em que ele tá tentando explicar pro Marques como é que funciona a pobreza, né? E ele diz que a pobreza é como uma espécie de... não é uma escolha, mas é como uma tragédia, um acidente que acontece, tipo um acidente de avião. E aí o Marques fica, né, como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o Pedro vai explicar pra ele que tem sim. Na pobreza, que é outro tipo de tragédia, não é diferente. Me mostra um pobre que tenha ficado bem de vida, mano. Me mostra que eu quero ver. Me mostra alguém que tenha nascido pobre, pobre que nem a gente, e que depois tenha conseguido deixar de ser pobre sem praticar crime nenhum e sem ganhar na loteria, é claro. Me mostra, sangue bom. Porque para cada um que tu me mostrar, eu te mostro 1 milhão que pobre nasceram e pobre morreram. Sabe por quê? Porque, como tu mesmo disse, é uma questão de probabilidade. É muito mais fácil um nascido pobre acabar morrendo pobre do que sair da pobreza em algum momento da vida. Assim como num acidente de avião, é muito mais fácil morrer do que sobreviver. A força de vontade não faz a menor diferença, nem numa tragédia, nem na outra. O fato é que as tragédias simplesmente deve ou deveria ser evitada. Um avião não pode cair, Marques. Tudo que é possível fazer para um avião não cair deve ser feito. Do mesmo jeito, a pobreza não pode existir. Tudo que é possível fazer para a pobreza não existir deve ser feito. Ou pelo menos deveria ser feito. Então aqui acho que tem um bom exemplo de como o Pedro é um excelente professor e de como ele se apropria dessas ideias marxistas e do estudo como uma alavanca mental mesmo, apesar dos desvios morais, né, do resultado da escolha que ele toma, né, e que não é de modo algum uma apologia, tá, ao crime aqui no livro, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas, apesar do que ele decide fazer, o estudo, essa consciência que garante o entendimento do seu problema e o ânimo também para solucioná-lo. Só que uma outra coisa importante de dizer é que o Pedro não tem ideais revolucionários, assim, de aplicar a filosofia marxista para mudar o mundo e tal. Não, e ele deixa isso aqui também muito evidente. Ele quer mudar a sua vida, ele quer sair da miséria, da pobreza e parar quando tiver já numa situação confortável. Então, com isso, né, ele inclinando o seu espírito na direção de ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ele passa de supridor de supermercado a supridor de maconha. Ele vai abastecendo ali a sua região com a maconha. E com o dinheiro que ele arrecada, todos eles, na verdade, têm assim transformações muito significativas na vida, com coisas simples. Então, por exemplo, ir à padaria e comprar pão, queijo, presunto, já era assim uma coisa que nunca fez parte do dia a dia deles e que agora, com esse trabalho, eles conseguem fazer. Então, é muito bacana como a narrativa mostra pra gente que o ganho do dinheiro amplia a visão de mundo das pessoas, sabe? Para além do acordar, pegar a condução, atravessar a cidade, fazer o caminho de volta, depois trabalhar pra caramba, fazer o caminho de volta e dormir super cansado, dá pra fazer outras coisas, dá tempo de pensar em outras coisas, né, de ampliar mesmo a sua visão do mundo. Se altera a maneira de olhar pra vida antes como um fardo e depois como um presente, uma dádiva. E eu gosto muito de como o livro do Faleiro demonstra como é grande a dimensão do dinheiro na formação dos seres humanos e de como a gente deve falar disso muito mais do que já falamos. Eu não vou me estender muito mais acerca do enredo, porque esse livro é muito
eletrizante, ele é um livro repleto de ação, principalmente ali da metade pro final, em que eles já estão super envolvidos com o tráfico, e tem muitas intervenções de elementos externos, então os personagens secundários também são excelentes, muito bem colocados ali pra atuar na trama, né? Tem briga de traficantes aqui também, que é um negócio assim, meu Deus, muito marcante e emocionante mesmo pra gente ler. É um livro que, por conta disso também, é super cinematográfico e já tá sendo adaptado pra acho que vai ser um filme, então eu quero muito assistir porque eu acho que tem tudo a ver, acho que vai ser uma maravilha essa adaptação. E a gente leu esse livro para o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que é um clube mediado por mim e pelo Humberto, do canal Primeira Prateleira, que é o idealizador do clube. E a gente conversou bastante sobre o final do livro, em que muita gente não curtiu muito o desenrolar das coisas ali no final, achou que foi meio apressado e tal. E eu compreendo essas críticas, mas eu gostei muito do modo com que as coisas vão se desdobrando aqui, porque não é realmente algo muito fácil dar um final pra essa trama, né, gente? E o final mesmo, assim, a última linha do livro é muito legal. Eu gostei muito, eu realmente adorei essa leitura, foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano. Eu acho que é um livro que respaldo pra não aceitar o mundo como ele tá, sabe? Com tanta injustiça, com tanta desigualdade. É claro que existem outras opções, né, de lutar contra isso, mas no fim das contas é um livro que move a gente, né, move o leitor, e aqui pode ser qualquer leitor mesmo, é um livro super acessível e que nos dá essa sensação de que a gente precisa mudar, sabe, mudar as coisas que estão acabando com a gente, a verdade é essa. Então eu vou deixar aqui embaixo um montão de links muito legais sobre o livro. A entrevista que o José Faleiro deu ao Estado de Minas, uma entrevista também que tem uma matéria, né, um texto que tem lá no El País, em que ele fala sobre o se considerar escritor, né, sobre o seu processo de se tornar e de se considerar um escritor. Um outro link da revista Trip, que também tá super legal, em que ele fala sobre a importância de políticas públicas pela existência e pela circulação de da literatura de pessoas que moram na periferia, que nasceram na periferia, e com personagens também periféricos. E o lançamento, que eu falei pra vocês, que tem spoiler, mas que tá maravilhoso. É uma conversa excelente lá no canal da editora Todavia, que acaba de publicar mais um livro do José Faleiro, né? Um livro de crônicas. Tô doida pra ler, porque eu realmente fiquei com muita vontade de acompanhar a trajetória literária do José Faleiro, e eu espero que vocês se empolguem como eu pra conhecer a literatura dele, certo? Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outro livro do José Faleiro, que é o Vila Sapo, que é um livro de contos, foi o primeiro, ou até esse novo livro que saiu agora, né, de crônicas, vai saber se você já leu, me conta aqui o que é que você achou. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui, considere apoiar o Literatami para que o canal continue existindo e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!